Olá pessoal, eu sou o Felipe do canal Triano Negócios. Eu, o Bruno e o Steve hoje iremos entrevistar o Lucas do Liceu, o Lucas Costa. É isso aí, roda a vinheta, pessoal. Pessoal, hoje nós iremos entrevistar o Lucas Costa, o Lucas do Liceu. Todos aqui, não só de Itaquá, mas da região, todo do Alto Tietê, eu acho que conhecem ele. E primeiramente gostaria de te agradecer, Lucas, é um prazer ter você em nosso canal. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história para a gente, por favor. Sim. Boa tarde, boa sorte também ao canal de vocês. Boa tarde, Bruno e Felipe. É muito bom estar aqui com vocês e é sempre bom a gente ver jovens interessados em empreender e entender, principalmente para empreender, né? No nosso país, eu costumo falar que a gente não tem essa cultura de aprender, né? No Brasil, todo mundo sabe tudo. E isso que é a grande diferença nossa dos países de fora, né? Você chega num americano, você chega num alemão, num japonês, eles vão falar assim, ó, não entendo, me fala, mesmo sabendo tudo. Aqui o cara não sabe nada, você vai falar ele, você acha que sabe tudo, você quer ensinar eu, né? E se sente menor. Então, é muito importante quando a gente vê jovens procurando saber. E isso é muito importante, né? Eu tenho 39 anos hoje, moro aqui em Itaquaquecetuba, trabalho aqui na região do Alto Tietê, por isso que o pessoal me conhece. Me conhece muito de Lucas do Liceu, porque eu sou diretor da Rede Liceu Brasil. O Liceu Brasil são escolas de técnicas profissionalizantes. Nós temos hoje aqui em Itaquá, Suzano, Poá e Ferraz. São 4 unidades dessa escola. No ano passado, a gente deve ter formado aí por volta de 10 mil alunos nessa rede. Além disso, eu trabalho com a rede FISC de idiomas, nós temos 3 unidades aqui no Alto Tietê também, Suzano, Poá e Itaquá. O Colégio Itaquá também faz parte de uma das empresas do nosso grupo, que é uma escola regular, então a gente tem ali desde os 2 aninhos de idade até o ensino médio. Hoje, mais ou menos em torno de 600 alunos regulares no Colégio Itaquá. Nós somos em área a maior escola aqui da cidade, são 10 mil metros de área, a maior área verde de todas, e a gente tem um sistema Eleva, que é da Fundação Lemon. Nós somos a única escola da região que tem essa plataforma de ensino e estamos ampliando ela aqui na região. E, além disso, a gente trabalha com a Uninter, que é a marca em Ferraz, nós temos uma unidade da Uninter, que é de ensino superior à distância, o EAD. Então, basicamente, minha área é da educação. Além disso, eu tenho trabalhado bastante nas ONGs, e algumas associações, que é a outra metade do meu trabalho. Uma parte é empreendedora, na questão mais de capital, e na outra social. E eu faço parte da APAI e da Casa da Criança, na diretoria. Na APAI eu estou desde 98, na Casa da Criança desde 2002, e sou presidente hoje da ADRAT, que é a Agência de Desenvolvimento do Alto Tietê. Nós trabalhamos, é uma associação que já tem aí mais de 10 anos, 12 anos mais ou menos, e hoje nós atendemos em várias frentes, mas basicamente trabalhando com desenvolvimento de empreendedorismo local. Um dos principais projetos nossos o circuito das nascentes, que é um circuito que a gente protege as nascentes aqui do Alto Tietê através do empreendedorismo local. Então, tem uma nascente na cidade, a gente capacita o entorno da nascente para criar o seu produto local, e com esse entorno, o empreendedorismo aflorando nesse entorno da nascente, nós vemos que o resultado de proteção é maior do que simplesmente deixar a nascente jogada lá, e as pessoas carentes no entorno da nascente, sem renda, acaba desmatando, acaba prejudicando a nascente. Então, esse é um dos projetos, a gente já fez, são 12 anos de histórias, muitos projetos na área de cultura, na área de educação também. Sou casado, tenho um filho, o Miguel está aqui do meu lado dormindo, graças a Deus. Miguelzinho tem 4 meses de vida, é meu primeiro filho. Legal. E estudei administração, fiz a faculdade de gestão pública e direito. Então, eu sou advogado também. São as 3 formações aí que eu estudei. Além pós, aí são várias, principalmente na área de RH,
marketing, que é as duas áreas que eu domino um pouco mais, né? Embora eu trabalhe muito com educação, minha queda sempre foi ali RH marketing, né? E a própria administração mesmo, né? Gosto muito de trabalhar com planejamento e com o trabalho estruturado. Hoje nós atendemos diariamente em torno de 3.500 alunos aqui na região, né? Estamos crescendo. O ano passado nós tínhamos crescido, crescemos em torno de 27% o nosso grupo das escolas. Esse ano a gente estava em crescimento novamente. Você tem noção, a FISC entrou no nosso catálogo de escola assim, fevereiro. No meio da pandemia, a gente tinha a compra da FISC. Era uma compra que vinha desde o ano passado, né? Em fevereiro efetivou. 2 semanas depois, a gente já estava no meio da pandemia. Então, foi um caso, está sendo um caso muito interessante, né? De acompanhar, porque mudou tudo, né? Então, basicamente isso. Da parte pessoal, eu gosto muito de praticar esportes, né? Já fui triatleta, sou ainda e treino Hapkido, né? Sou faixa preta em Hapkido, e gosto muito aí de falar na internet, e aí é ao lado que você me conhece, né? Eu disputei a última eleição para deputado, eu tive, não lembro, 23 mil votos, mais ou menos, para deputado. E na última eleição para vereador aqui em Itaquá, eu fui o segundo mais votado para vereador, né? Nas duas eu não consegui o cargo por questão de coeficiente eleitoral, né? Eu tive voto suficiente nas duas para entrar, mas o coeficiente não deixou eu praticar aí essas funções, né? E esse ano eu não sei o que eu vou fazer, estou esperando aí as eleições para ver se eu saio candidato de novo ou não. Legal. Então é isso aí. Se tiver mais alguma dúvida também, acho que é um resumão, né? Mas sim, cada empresa e cada instituição merece um foco maior, se vocês me direcionam aí. Claro. Sim. Primeiro, agradecer de novo, Lucas, pelo seu tempo. E para começar as perguntas, eu queria saber, eu acho que como a gente tem bastante esse foco em empreendedorismo, gostaria de saber como foi que você começou a empreender na área de educação. Acho que aqui no Brasil existem várias discussões sobre educação e dificuldade, e se, sei lá, pessoas de fora podem achar que não é uma coisa tão rentável. Como que você começou a empreender nessa área de educação? Então, eu não vou dizer que eu fui um empreendedor nessa época. Nessa época eu era um sobrevivente, né? Eu comecei dando aula em casa e na casa das pessoas, né? Aulas particulares de informática, principalmente para pessoas velhas, viu? Mas assim, uma idade avançada que não manjava muito de informática. Isso antes, pelo menos, do Bruno nascer aí, né? Eu tinha ali de 14, 15 anos, e eu ensinava as pessoas assim. Depois eu comecei a vender computadores, né? Eu sabia montar, desmontar computadores, e depois eu entrei numa escola para dar aula, né? Fiquei dando aula 2 meses, 3 meses ali, até que um amigo meu me chamou e falou, vamos montar a nossa escola. Isso eu tinha ali para 18 anos, 17 para 18 anos, e eu falei, boa ideia, montamos a primeira escola e daí foi, né? Daí eu tô na área da educação até aqui. Então, a gente começou com 2 salinhas bem pequenininhas aqui no centro de Itaquá, alguns computadores, né? Eu dava aula, eu divulgava, vendia, ajudava na administração, ele ficava na administração, dava aula e a gente ia se virando, né? De repente, você já começou com escolas técnicas, então, né? Isso. No momento que você montou, já era ensino técnico, né? Isso. A gente começou, na verdade, nos últimos anos, a gente ficou um bom tempo, né? Fiquei um bom tempo. Essa parceria com esse amigo meu durou em torno de 10 anos. Nós chegamos a ter aqui na região 5, 6 escolas de informática, na época, técnico profissionalizante. E aí eu decidi sair, né? Achei que eu estava trabalhando muito, achei que estava precisando respirar novos ares, e aí fiquei um aninho fora de tudo, vendi minhas participações e tal, e depois eu voltei com o Liceu, que daí a empresa que eu estou hoje, ela fez 10 anos o ano passado. Aí a gente começou também uma escola menor e depois que foi desenvolvendo. E há há uns 3 anos, mais ou menos, para trás, a gente decidiu virar um grupo educacional, né? E aí absorver outras escolas e outros segmentos. A gente já entendia que conhecia bem o mercado, tinha um grau de excelência na execução das aulas, no atendimento, no padrão de
da escola, e a gente quis tentar ver se outros mercados davam certo, né? E deu. Né? A gente encontrou um mercado muito fértil na educação infantil e na educação de idiomas também, e no ensino superior. A gente tem encontrado bons caminhos. Legal. Ô Lucas, primeiro eu quero agradecer também, tá? E você falou algumas coisas aí que me chamam muita atenção, até pelo fato de eu morar na Zona Leste, os meninos também, né? O Felipe chegou a morar aqui um tempo. A gente sente essa deficiência na educação, né? Tanto o ensino tradicional, ele é muito criticado hoje em dia por conta que cada pessoa tem esses talentos já meio que desde pequeno vai desenvolvendo, né? Eu sou uma dessas pessoas, então eu tive muita dificuldade quando entrei no mercado de trabalho da parte de números, né? A parte de matemática, essas coisas, porque eu não tive uma educação muito forte nessa parte. Mas eu tinha talentos, por exemplo, muito comunicativo, que eu desenvolvi ao longo da minha vida sem necessariamente estar na escola, né? E aí minha pergunta que eu queria trazer, novamente, parabéns, eu adoro esse tipo de assunto, sabe? Eu acho que tem que investir mesmo, porque a galera que está em periferia, a galera que está em zonas menos deficitárias, é a galera que vai mudar o mundo, sabe? Eu tenho até um certo tipo de preconceito quem tem as coisas muito fáceis. Não que eles sejam ruins, tá? Porque eles receberam o que a gente deveria ter recebido. Mas quem não recebe, eu dou muito mais valor. Porque eu sou dessa galera. Então eu falo, meu, esforço é tudo, estuda, vai para cima. Eu tenho essa cultura intrínseca em mim. E aí minha pergunta é, vocês pensam em algum tipo de modelo para mudar aos poucos essa estrutura tradicional do ensino, já que vocês estão à frente de algumas instituições? Ô Bruno, nós aqui, na nossa missão mesmo, nossa missão não ela é muito simples, né? A gente traduz assim, né? Evoluir pessoas através da educação. É isso que a gente faz. A gente não pensa necessariamente no grau, né? Tanto que a gente atende desde a pré-escola até pós-graduação, né? Então, a gente preenche todas as áreas da informática, da educação. E o que a gente sabe é que, assim, né, precisa chegar nas pessoas a educação de um jeito melhor. Nós temos um projeto, que é o projeto de bolsas do Liceu. Por ano, o ano passado, nós formamos 5.000 jovens de graça, né, em cursos na área do empreendedorismo. Então, secretariado, RH, contabilidade, na área da beleza, né, manicure, massoterapia. A gente faz um mix grande de cursos que a gente identifica que é importante isso para ajudar esses jovens. No Colégio de Itaquá, hoje, a gente tem virado referência, né? Nós somos a primeira escola aqui que implantou Libras desde o começo. Então, a criança que entra lá com a gente com 2 anos e meio, 3 anos, aprende Libras com 3 anos. Aí você me pergunta, Bruno, mas para que Libras? O que tem a ver com isso? Tem a ver que um jovem ou uma criança que entende que existe outra que não ouve e que não fala, né, e não consegue se comunicar com o outro, quando ela aprendeu mais que a língua, ela está aprendendo a ver o outro ser humano. Então, isso vai ajudar bastante. Outras disciplinas que nós temos lá fixas é a disciplina de empreendedorismo, né? Isso entra junto. Nós temos um projeto lá que é um projeto piloto do 9º ao 3º ano, que a gente prepara eles para o mercado de trabalho, né? Então, os professores, nas suas disciplinas, tentam incluir esse empreendedorismo. E, além disso, a escola sempre tem tarefas, né, para os alunos, seja na área de social ou outras áreas. Então, a gente tem tentado fazer alguma mudança disso. Só que, infelizmente, o governo ainda engessa muito, né, as situações dentro das escolas. A gente tem um cronograma que tem que ser preenchido, né, e a gente preenche ele, tanto que, assim, você tem uma noção mais ou menos, a aula normal de uma escola são 4 horas e meia. Tem alunos na nossa que estuda 6 horas por dia. Por quê? Porque essa 1 hora e meia a mais é para a gente cumprir o cronograma que a gente acha importante, e não o que o governo só acha importante, né? E quando você falou aí dessa questão de quem veio de baixo ter mérito e ter uma pegada um pouquinho diferente, realmente tem, viu? Realmente tem. Só que, para ampliar um pouquinho sua visão, esse de baixo, de cima, é só um ponto de comparação, né? Se você mudar o seu ponto de comparação, vou te dar um exemplo. Você pega esses grandes bilionários hoje, né? Bill Gates, Steve Jobs, na época dele, todos saíram de um lugar que, para a gente, seria
um cara muito rico, entendeu? Eles falam que saiu de uma garagem e tudo mais, mas vamos entender que para a gente aqui do Brasil, o cara que tem uma garagem igual a deles é rico, entendeu? Verdade. Mora no condomínio. Aqui no Brasil é sem garagem, não tem garagem, não tem carro, entendeu? Na época que eu era criança, minha mãe e meu pai não tinham carro. Então, não tem garagem coberta, né? Então, é só uma questão de patamar, né? Então, por isso que a gente fala que aqui no Brasil é muito difícil de nascer um bilionário, porque o nosso patamar vai nascer grandes empreendedores, cara que saiu de baixo, cresceu, construiu uma envergadura, mas chegar no ponto de criar um Facebook, de criar uma Apple aqui no Brasil, aí vai ser um pouquinho mais difícil, porque a nossa comparação muda um pouco. Né? Então, é só para ampliar a sua visão um pouquinho, mas eu também, quando vejo, e por isso que eu perguntei de vocês, né, antes da gente começar aqui, quando eu vejo caras igual vocês, com sangue nos olhos mesmo, com vontade de empreender e de correr atrás, isso é o nosso grande diferencial. Se os governantes no Brasil entendessem isso, se as pessoas tivessem oportunidade de viajar e ver como funcionam os outros países, né, vai ver que esse é o nosso grande mercado. Ter jovens com muita vontade, muito maior que os outros países, isso certeza, e com muita criatividade. Né? A criatividade nossa é ímpar no mundo. Tanto que, assim, vou dar um exemplo agora. Você via as máscaras, né? Todas iguaizinhas, em tudo que era reportagem, né? Máscara branca ou azul. Né? Aqui no Brasil é máscara personalizada com o nome da empresa. Já, né? Lá fora, eles não tiveram essa ideia, porque aqui a gente tem essa criatividade. Só que, infelizmente, a gente usa do jeito errado, né? A gente usa para o jeitinho, a gente usa para as coisas erradas da vida. Em vez de usar... na verdade, esse é um caminho que sobra, né? Igual, a gente faz esse projeto social para atender os jovens. Desses 5 mil formados do ano passado, a gente conseguiu empregar muita gente. Mas muita gente boa não foi empregado, porque não tem essa alta empregabilidade no Brasil. Né? E são pessoas que, infelizmente, ainda não conseguiram ter uma formação regular boa. Né? Então, aí, alcançar. Mas você vê que são pessoas que têm muita vontade. Né? Então, a gente tem esse diferencial e deveria ser um pouquinho mais trabalhado. Né? E parabéns, viu, Bruno? Essa garra mesmo que a gente tem que ter, viu? Para a gente que nasceu. Eu ainda tenho um dificultador, mas serve para você também. Né? Nas minhas palestras aqui em Itaquá, eu sempre falo assim, né? Mas serve para a Zona Leste, quando eu falo por aqui. Né? A gente nasceu no Brasil, né? Um país muito... Né? Que é a cidade com os piores índices de São Paulo. Ela está ali entre as 10 piores de São Paulo, né? Então, da região metropolitana. Então, qualquer coisa para a gente tem que ser obrigado mesmo. Claro. Só finalizar, eu 100% com você, faz total sentido e agradeço, tá, por compartilhar esse tipo de visão que agrega muito na nossa mentalidade, na nossa formação, né? E eu escutei uma coisa que eu acho que vai servir para muita gente que está assistindo, até para os seus alunos também, que me fez parar para pensar e falar, eu tenho muito potencial. Por quê? A galera que nasce desprivilegiada, tá, que tem garra, ela tá correndo. Quem nasce de um patamar, vamos supor, lá do Steve Jobs, ele vai andando, porque ele não precisa correr tanto, se esforçar tanto, né? Só que, assim, em algum momento dessa linha, quem tá correndo passa quem tá andando, entende? Então, eu entendo que a gente não vai... É muito difícil a gente ter uma ideia, porque a gente tá partindo de pontos diferentes, sempre concordo 100%, mas a galera não pode desistir, né? Vai que vai, uma hora a gente consegue. Na verdade, Bruno, esse correndo seu é verdade. Tipo, eu lembro empreender, né? Que na época não chamava empreender, né? Na época chamava de outra coisa. Mas eu vendi geladinho, vendia rifa para ganhar dinheiro, vendia ovo de Páscoa quando era novo. Então, isso dá para mim hoje, eu falo comparação com amigos meus da mesma idade, né? Que daí a gente tem mais ou menos o mesmo nível. Quando chega na hora do vamos ver, igual está acontecendo agora, né? No meio dessa quarentena toda, a gente tem uma casca maior, né? A gente tem uma envergadura melhor para enfrentar tudo isso, né? Porque a gente olha para trás, até esse dia eu estava brincando com meus gerentes, né? Tem alguns que estão comigo já aí, sei lá, 7 anos, 8 anos caminhando comigo, né? Tem funcionários que estão comigo desde a primeira empresa, né? Já estão, sei lá, mais de 20 anos comigo, aí 15.
dá uns 20 anos quase comigo. E eu falo para eles, meu, esquenta não, antes a gente não tinha nem o recurso que a gente tem hoje. Né? Antes a gente não era nem formado desse jeito. Antes a gente brigava porque não tinha dinheiro, agora a gente só está brigando porque talvez vai ganhar menos, tá bom. Então, É verdade. então essa é a nossa vantagem. Né? Para quem não tem nada, né? Quando você conquista alguma coisa, qualquer coisa que seja, né? Seja, ok, estou no lucro, estou ganhando. Né? Sim, com certeza, perfeito. Eu queria fazer uma outra pergunta, Lucas. Você que ainda existe parte do governo e tal, né? Tirando de lado as aspirações, as questões políticas e tal, eu queria saber o seguinte: se os custos que você tem no seu empreendimento, né, no liceu e nas demais coisas, os custos que você tem, eles são, a maioria deles, o maior custo é um custo artificial, ou seja, você gasta mais com burocracias, ou realmente é um custo que você tem com o seu negócio, tipo de instalação, de salário? O que é o maior custo no seu negócio? Então, no nosso negócio, os impostos contam bastante. Até, na verdade, dá em torno de 25%. Imposto de serviços, impostos relacionados ao trabalhador. E isso conta muito, viu? E é bem complicado. Muitos jovens hoje estão preferindo empresas que não tenham tantos funcionários, porque realmente a questão trabalhista é muito complicada. Né? E mesmo quando você contrata através de contratos de trabalho, né? Seja por prestadores de serviço, ainda assim a legislação no Brasil ela é muito precária e dá pouca segurança. Né? Não é fácil tratar essas questões. Até acredito que muitas vezes, antes de iniciar qualquer negócio, precisa olhar muito de perto essa questão, porque muitos empreendedores hoje olham o seu lucro porque às vezes não pagam algum tipo de imposto ou sonegam de várias formas. E aí o negócio fica positivo, mas na hora que ele crescer um pouquinho, o negócio dele fica inviável. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de impostos e toda a taxação do governo. Toda situação com o governo é complicada. Eu vou te dar um exemplo. A gente precisava renovar um alvará. Né? A escola tem um alvará, todo ano tem que renovar, a gente precisava renovar esse alvará. Era uma renovação. O Corpo de Bombeiros, a autorização é de 3 anos, e o alvará é anual. E aí, um funcionário lá no meio da prefeitura falou assim, não, nós precisamos de um novo Corpo de Bombeiros, um novo lado do Corpo de Bombeiros. Aí você fala, não, mas aqui ele vale 3 anos, tá aqui, né? Fala, não, tem que ser com a data. Aí você passa um dia, vai de novo, com outro funcionário. Ah, não, tá bom, esse vale. Então, são coisas assim que são complexas aqui no Brasil e a gente tem que ter esse... só que não adianta também reclamar, né? Você tem que entender e já colocar isso no seu planejamento, que você vai ter esse trabalho. Igual agora, nós estamos com uma consultoria jurídica reanalisando tudo que a gente faz, para poder ver se existe um caminho melhor do que a gente está fazendo hoje. Talvez não exista, mas nós temos que ter esse custo com a consultoria para ver se acha uma possibilidade melhor. Legal. O Lucas, eu tenho mais uma pergunta aqui. Com esse crescimento, né, por conta da pandemia, esse crescimento da digitalização dos negócios, eu tenho visto algumas entrevistas que eles falam que as empresas tiveram que pegar 5 anos, né, e transformar em 5 meses, sendo, sei lá, 5 dias. O que eu quero dizer é que teve que reduzir muito, né, o prazo de transformação digital. E aí, pensando nos seus negócios, no empreendedorismo, na parte da educação, que eu vou repetir, eu acho fantástico esse tipo de empreendedorismo, tá? Vocês têm alguma coisa mapeada, ou pensam, ou já fazem também a transformação para o EAD? O que você acha do EAD? Se vai se tornar a maior parte, ou se não, essa por conta da pandemia, depois a gente vai voltar ao presencial ser mais forte? O que você acha, que você está aí de perto, tá bom? Olha, eu vou te falar que eu tô com uma coisa engasgada na minha garganta, que é esse EAD. O ano passado, em março, nós lançamos o EAD do Liceu Brasil, né, que era cursos profissionalizantes EAD. Nossa primeira ideia era formar 1.000 alunos o ano passado. Nós formamos em torno de 300. E a plataforma não andou muito bem, a gente acabou priorizando outras coisas e deixando meio... Daqui a pouco a gente mexe. Em janeiro, no planejamento, né, todo ano a gente tem um planejamento de 5 anos e todo ano a gente revê esse planejamento. Né?
E ele entrou no planejamento e estava lá, né? EAD, EAD, EAD. O que aconteceu? Estava lá, né? Não entramos no EAD com os 2 pés que era para entrar, né? Se a gente tivesse entrado o ano passado, com certeza esse ano a gente estava colhendo bons frutos. Mas a experiência que a gente teve de desenvolver a plataforma, de entender como funciona, está nos ajudando hoje. Então, você vê que nada é perdido, né? Talvez a gente não estourou do jeito que poderia, mas a inteligência que a gente criou, tanto que assim, a pessoa responsável pela criação da plataforma e pelo EAD hoje o nosso TI. Então, ele manjou, tanto que assim, a nossa escola aqui, Itaquá, é a única que não entrou de férias e não teve pausa na educação. Então, foi assim, ó, teve aquela semana de, semana que vem vai entrar tudo EAD, tudo não presencial. Na segunda, a gente já tinha plataforma, já estava pronto para atender os alunos e até hoje a gente não deu férias para os alunos. Né? Hoje a gente utiliza 3 plataformas diferentes e conseguimos por causa dessa inteligência. O que eu acho no futuro? No Brasil demorou um pouquinho mais. Já existe hoje a autorização para o ensino médio, 30% dele ser feito EAD. Só que até hoje nenhuma escola tinha colocado a mão nisso. Por quê? Porque os pais eram resistentes e é desconhecido da maioria das escolas. São de aulas ao vivo, né? Ou em EAD. Eu sou muito favorável ao sistema EAD, viu? Para tudo, para tudo. Ele, como complemento, ele é o melhor que tem. Né? Eu mesmo, na minha formação de advogado, foi a última que eu fiz. Eu sou recém-formado, deve fazer uns 2 anos aí que eu me formei. Basicamente, eu aprendi mais no EAD, né, do que com os professores presenciais. Eles ensinavam, mas chegava perto da prova, eu ia para o YouTube, ia para aulas complementares na internet. Todo o exame da OAB, né, primeira, segunda fase, eu fiz em EAD. E funcionou muito bem. Então, alguns alunos têm uma capacidade de entender melhor o EAD, outros não. Mas, no geral, aí como educador, eu te falo, nada vai substituir nunca o trabalho em equipe, né, o trabalho em grupo, nada vai substituir o contato professor e aluno, e o contato físico, visual, contato de sala de aula, o ambiente de sala de aula é o melhor ambiente. Não existe, se eu te falar só, como que eu posso te ensinar o que eu sei? A primeira coisa vai ser conversando pessoalmente, entendeu? Depois a gente vai fazer, resolver algumas questões juntas ali presencialmente. E depois a gente complementa, tá faltando essa ferramenta? Vamos buscar no Google, vamos buscar na internet. E aí funciona. Então, só que o que eu acredito, né? A gente teve que remodelar aí, basicamente, 70 anos de educação, que é mais ou menos essa educação nossa, 20... 60, 80 anos de educação, que essa nossa educação vem lá dos anos 40, né? Esse formato de educação nosso, de 1940 ali, e até o início de pós-guerra, né? E estava do mesmo jeito. E a gente teve que reinventar assim. Teve escolas, graças a Deus, no nosso caso deu certo, andou bem, só que você vê que na outra ponta, 30% dos nossos alunos têm dificuldades de acesso. Ou seja, pela internet, ou pelo celular, o computador dele não ter capacidade de assistir a aula online. Né? Então, você vê que ainda vai demorar um tempinho para engrenar aqui no Brasil, porque não é só a questão do lado da escola. Ainda tem uma questão do lado do aluno que não está preparado para isso. E não está, não tem jeito. E não vai estar nos próximos anos. Infraestrutura, né? Eu fui para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ir, e aí o meu primo, ele fez ensino médio lá, e aí eles ganham aquele eu não sei o nome, mas é um notebook da Google, um pequenininho, sim, Chromecast, alguma coisa assim. Isso. E é impressionante, por conta da infraestrutura também, né, que ajuda. Não adianta a gente ter a AD, faz total sentido o que você está falando, sendo que, sei lá, metade da população brasileira, estou chutando um dado, mas a grande parte é pobre, não tem uma internet boa. 58% só tem internet dentro de casa. Caramba. De boa qualidade. Né? Aqui na região metropolitana de São Paulo, 69%. Caramba. Olha, e a gente fica no nosso mundinho, né? Achando que tudo é internet, tudo é aplicativo. Não. Você faz parte dos... Se você tem uma internet de banda larga, um computador ou um celular novo, né, de última geração, você está nos 10%, 15%. Não passa disso. Caramba, cara. Legal. É exceção. Obrigado. Eu quero fazer uma outra pergunta. Não sei se a gente já... Como que tá aí o seu tempo e tal. Não, fica à vontade. Mas da parte que você fala, puxando para essa questão social, né?
É uma pergunta um pouquinho mais técnica e eu queria saber sua opinião, mais uma opinião sua, né? Educação. Acho que as pessoas falam muito hoje sobre a educação é ser aquilo que vai salvar o Brasil e tal, não sei o quê. Lógico, a educação é fundamental, mas assim, quando eu estudei economia, tá? Por isso que eu vou uma abordagem dessa parte. O Adam Smith, quando ele escreveu lá A Riqueza das Nações, ele observava as causas de uma nação construir riqueza e tudo mais. E uma das coisas que ele observou foi a divisão e a especialização no trabalho, né? Então, por exemplo, antigamente você tinha um cara que fazia um alfinete, ele fazia todo o processo, a cadeia toda do processo de projetar e fazer um alfinete. Aí, com o passar do tempo, o trabalho foi sendo dividido. Então, por exemplo, tinha uma pessoa responsável por fazer a cabeça do alfinete, outra por forjar e não sei o que. Essa especialização contribuiu para a riqueza aumentar, porque a produção aumentava, tinha mais poupança e tudo mais. A minha pergunta é o seguinte: você acha que uma resposta a essa ideia educacional nas periferias é a especialização, é o ensino técnico que vai fazer as pessoas conseguirem ter um ensino um pouco mais rápido, se especializar, conseguir ir para o mercado de trabalho e produzir coisas, ou seja, a resposta que o pessoal fala sobre educação não é uma educação formal, mas técnica? Então, Estevão, você está certíssimo. Aqui no Brasil, eu falo muito que a gente não pode inventar a roda. A gente só copiar, tá fácil, tá? A gente tem modelos muito bons lá fora que dá para trazer para cá assim, ó, de pronto. Então, mas vamos lá. Mas partindo de um ponto de vista então sociológico primeiro, sim, passa pela educação. O que você falou não difere de nada de educação, né? Ainda é educação. A diferença é que nós pensamos em educação, aquela educação gigante, né? Boas faculdades, o cara vai sair pós-doutorado na USP. Isso é educação. Não é isso, não. Para quem não tem nada, para quem não tem um ensino médio completo, o cara fazer o Senai é a melhor coisa da vida dele, entendeu? O cara, vou dar um exemplo meu. Eu só montei a escola lá na frente com 18 para 17 anos, porque lá com 13, 14, eu fui guarda-mirim e lá a gente tinha curso de informática. E eu fui trabalhar na primeira empresa porque eu sabia informática. E trabalhava no setor lá de projetos da empresa porque eu sabia informática. Depois que veio o resto de tudo. Então, das duas formas, passa pela educação. Primeiro, tem que ter esse acesso à educação. Nós temos uma defasagem no Brasil de todas as educações. Então, se você quiser dividir por núcleos, vamos lá. De 8% a 12% no ensino superior apenas. De todos que entram no ensino médio, 70% termina. Imagina que 30% dos nossos jovens estão saindo da escola antes de terminar o ensino médio, que hoje não quer dizer nada, nada, é zero. Não dá nem para falar que é o mínimo. O mínimo hoje eu consideraria um ensino médio completo com informática, pelo menos os 2 primeiros módulos de inglês, aí 1 ano e meio de inglês, e mais uma especialização na área de gestão. É o mínimo para um aluno acordar para o mundo, entender que existe um mundo. Então, se você pegar um ensino fundamental hoje, que é o nosso melhor ensino no Brasil, a faixa etária, que é quase 100%, dá 98% atendida, é o ensino infantil. Então, são crianças de 4, a partir desse ano, a partir de 4 anos é obrigatório estar na escola. É a faixa que tem a maior escolaridade, vamos dizer assim, a maior preenchimento, tem maior acesso à educação. Só que daí falha, porque aí você tem escolas com muitos alunos, professores defasados, escola defasada. Então, o Brasil precisa de todas as educações, todas as classes de educação precisam evoluir. E o que você fala é simplesmente a falta de profissional. Nós temos no Brasil uma falta de profissional tremenda. Aqui em Itaquá, muita gente me procura pedindo emprego, essas coisas, né? E muitos empresários contratam nossos alunos dentro aqui da nossa escola. E você ouve, são 2 polos diferentes. Assim, muita gente falando assim, estou procurando emprego, Lucas, me arruma qualquer coisa. E do outro lado tem um monte de empresário, um monte, não estou falando pouco não, viu? Quase todos que eu conheço têm vaga em aberto. Quase todos, se não for todos. E eles falam, Lucas, pelo amor de Deus, me arruma um cara bom para trabalhar, estou precisando de um cara assim, não tem. O que é isso?
é a falta no meio da educação. O que é isso? Está faltando esse cara aqui que fala qualquer vaga serve, falar assim, ó, qualquer vaga na área de RH serve. Porque se ele falar assim, o cara aqui da empresa vai falar, ó, me arruma qualquer um aí, desde que saiba RH. Aí você pega daqui e põe aqui, entendeu? Só que, infelizmente, no Brasil e na nossa região, em geral aqui, não tem nenhum tipo de educação, não chega educação a essas pessoas. E vou te falar, a nossa entrevista aqui, o seu programa, vai chegar também a uma pequena parcela. Porque, infelizmente, e por isso que eu defendo muito a educação como princípio, né? Como a base de tudo, da mudança que a gente quer aí sociológica para o nosso país, vem da educação. Por quê? Porque não dá para a gente avançar com esse cara que não tem formação nenhuma, ele como cidadão ou ele como um agente de mudança local, enquanto ele não estudar, entendeu? Ele vai precisar estudar. E às vezes, e aí eu adiciono outros tipos de educação, educação religiosa, educação física, essas educações não passam, o nosso povo, infelizmente, não tem. Então, quando você fala da especialização, é fundamental, o ensino médio deveria ir para esse caminho, está tentando ir, mas muito lento, tem que ir para esse caminho e tem que pegar os jovens lá no começo, lá na base. Vou te dar um exemplo. Nós todos aqui estudamos na nossa educação formal, muitas coisas que a gente não utiliza hoje. Né? Nunca mais viu. Só tem outras coisas, vou dar um exemplo, juros. Juros tinha que estar ali. E não é aqueles juros de aula, de porcentagem. É juros assim, ó, você comprou um carro e parcelou em 36 vezes. Quanto você vai pagar de juros? O aluno tem que sair do ensino médio sabendo isso na ponta da língua, porque isso vai influenciar o resto da vida dele. Né? Dinheiro. Quando que você aprendeu a mexer com dinheiro? Vou te falar que esses dias que eu aprendi a mexer um pouquinho melhor, mas o que eu aprendia da minha mãe é assim, é sujo, não põe na boca, entendeu? Até hoje eu tenho familiares e amigos que falam que dinheiro não presta, entendeu? E não tem nada a ver com dinheiro. É igual você falar que uma droga específica não... Você vê, até a maconha, que é uma droga que faz mal e é ruim para a sociedade, mas até ela, o extrato dela, ajuda muitas crianças com deficiência. Eu vejo muitas crianças tendo resultados positivos. Se extrai aquele extrato, faz uma pasta, e isso acalma, né? Principalmente quem tem epilepsia. Então, a gente coloca tudo num balde só, esquecendo que não é assim. Mas por que a gente faz isso? Porque, geralmente, a pessoa que não tem educação, cada problema é um prego e ela vai responder como um martelo. Se você pôr um parafuso na frente dela, ela não vai rosquear, ela vai bater com o martelo de novo, porque ela não sabe, ela não teve acesso à educação de saber que prego a gente bate, parafuso a gente rosqueia. Então, por isso que a educação sempre tem que ser o pilar nosso de transformação. Sem isso, sem chance. Então, só para finalizar aqui minhas perguntas, que na verdade acabaram só para complementar, né? Você mesmo é um fruto dessa, digamos, especialização em educação, porque você, antes de fazer as escolas, começou dando aula de informática, que você dominava, né? E sobre essa questão que você falou de juros e dinheiro, nossa, isso é tão fundamental, assim, essa ideia até de, não um cara ser um economista, mas saber coisas, o juro composto, tipo, ativo e passivo, sobre poupança, sabe? Essas coisas tão fundamentais que você, quando você entra na vida adulta, você fala, meu Deus do céu, mas eu não sei nada, né? Você não sabe nada. É triste, Estevão, é triste. É triste, sabe por quê? Porque nós temos a maior crise de todos os tempos e os bancos hoje no Brasil, eles estão contabilizando, não é prejuízo, é menos lucro, entendeu? Eles só estão contabilizando um lucro menor, mas eles não estão tendo prejuízo. Por quê? Porque, infelizmente, nossa população não sabe como funciona o sistema bancário, entendeu? Ele vai lá no banco, assina um monte de coisa e não sabe. É triste, porque isso automaticamente, outra coisa, né? Que passa. Então, eu falei de talvez dinheiro, mas vou dar uma outra coisa, lei. Eu lembro que no primeiro ano de faculdade, no primeiro semestre, eu trabalhava numa ONG aqui, na Missão Isabela, que era uma ONG de crianças, né? E eu muito empolgado com o curso de Direito, né? Aquele primeiro semestre, e era uma faculdade que eu sempre quis fazer, fiz por prazer, né? Não fui necessariamente pensando em virar advogado.
fiz porque eu queria estudar mesmo e tal. E eu lembro que eu peguei e fui para uma escola, para essa ONG, com alguns alunos da minha sala, aí tudo moleque, né? Eu era um dos mais velhos da sala, e falei, vamos ensinar a Constituição para essa molecada, vamos pegar uma Constituição, levar para essa ONG e ensinar alguns artigos da Constituição, para eles terem consciência, né, de como funciona o mundo. E a gente começou a ensinar. E, na época, a Dilma era a nossa presidente, né? E eu lembro que eu falei assim, ó, quem governa aqui em Itaquá, né? Quem é o chefe do poder aqui, né? Executivo em Itaquá? Aí todo mundo, é a Dilma, né? Eu falei, não é, não. E quem que governa o Estado? Ah, é a Dilma. E quem que é o presidente? Ah, é a Dilma. Então, nossos jovens não têm noção da divisão dos poderes, né? Eles não têm noção de que o que é público e o que é privado. Eu te falo que não chega a esse ponto, eles não conseguem enxergar que a energia que sai da lâmpada é pública e quando ele quebra a lâmpada, é dinheiro dele que está saindo do bolso, porque é um dinheiro que ele investiu, e ele não consegue entender que aquela outra que ela tem na casa dele, aquela lâmpada, é privada, né? E não pode vir um cara de fora e quebrar, porque é dele aquilo ali. Então, a gente não tem essa noção. E, infelizmente, por quê? Porque não chega uma educação de qualidade e não chega a educação, né, quando deveria chegar. E isso reflete em tudo, né? O Bruno falou que foi a outros países aí, né? Uns anos atrás aí, sei lá quantos anos atrás, eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria pisar, né, nos 7 continentes, né? E queria viajar o mundo todo para ver escolas em todos os cantos do mundo, para ver como que era a educação em cada lugar, né? E a gente vê, quando eu terminei de rodar mesmo o mundo todo e ver todos os sistemas educacionais que tem por aí, a gente vê como a gente é carente disso, entendeu? E vê como está aí o ponto principal de toda a transformação. Parece que se a gente conseguisse só esse fio, mudaria tudo, né? Mas, infelizmente, ainda estamos em processo, né? Sim, eu só queria complementar a entrevista, tá? Que minha cabeça tá assim, ó, pensando um monte de coisa, mas só para ir caminhando para o final. A pergunta do Estevam, a sua resposta, cara, foi muito na cabeça. Agora eu vou ficar digerindo o feriadão todo agora, porque é interessante, né? Só para enriquecer. A gente acha, né? Pelo menos eu e os meninos que estavam pensando, é basicamente isso: pegar o que a gente aprendeu e tentar replicar pelo maior número de pessoas, né? Porque eu estava discutindo isso com o meu chefe há um tempo atrás. O que a gente sabe é muito por um gerente, é muito pouco por um gerente. Mas o que a gente sabe, talvez, é muita coisa para alguém que tá na escola, que não sabe o que fazer, sabe? E aí você estava falando, tipo, a gente enxergou a internet como um meio de fazer isso, tudo, mas tem muito caminho aí, a maior parte tá fora da internet, né? Então eu tive algumas ideias de negócio aqui, depois eu vou até trocar ideia com os meninos, porque a gente quer realmente fazer diferença, sabe? Pelo que a gente passou, a gente teve que se matar, sabe? Na entrevista de emprego, eu estava comentando na empresa que eu trabalho aqui, eu cheguei a concorrer com a galera de USP, federal, e assim, é desleal, sabe? No meu caso, eu tenho muita gana pelo negócio, então isso acabou se sobressaindo naquela época. Mas trazer todas essas vivências, sabe? E a galera que não tá na internet. Então, a gente continuar compartilhando, eu acho show de bola que você tá falando, assim, tá me expandindo demais na minha cabeça, pra falar a verdade. E a galera que tá na internet também sai disso, né? Pra quem vê isso, o digital é uma forma, mas, sei lá, conversa com seu amigo, vai numa escola. Eu tenho muita vontade, meu professor provavelmente vai ver isso, porque ele me segue nas minhas redes sociais. Eu tenho muita vontade em voltar nas escolas que eu estudei e falar do que eu aprendi, sabe? Isso é uma coisa minha que eu tenho há muito tempo. Ô, Bruno, eu vou te falar, faz isso quanto antes, porque eu tinha essa vontade. Eu estudei aqui em Itaquá, numa escola pública, né? Eu me formei na escola pública. E eu lembro que eu roubava muito livro da escola, né? Na época não tinha biblioteca na escola. E o diretor... E tinha uma salinha que ficava os livros, né? E o diretor, na época, era um diretor daqueles turrão, sabe? Aqueles que não era muito da educação, era mais um diretor só. E ele não deixava eu ter acesso aos livros. E eu gostava de ler muito, né? E eu lembro que ele falava assim, ó... ele deixava fechada essa chave, a sala dos livros, né? E eu lembro que eu falava, pô, empresta a chave aí para pegar um livro. Ele, ó, só um livro por vez. Aí eu pegava um e enfiava um dentro do caderno, né, escondido, e levava para casa.
né? Aí tinha vez que eu devolvia, tinha vez que eu não devolvia, né? Ficava para mim porque eu achava que aquele livro era muito importante e eu tinha que reler mais algumas vezes. E eu lembro quando eu voltei com um projeto, aí eu já fazia parte de uma instituição chamada Rotary Club, né? E a gente tinha um dinheiro lá para investir numa ação em alguma escola, né? A meta daquele ano era investir em educação em alguma escola. Falei, putz, eu tenho um projeto, me ajuda a fazer esse projeto. Aí eles, o que é, Lucas? Eu falei, eu quero dar a melhor biblioteca para essa escola que eu puder. Né? E aí eu voltei para a escola, a gente criou uma biblioteca conceito, né? Tudo adesivado bonito, livros bonitos. Eu fui numa dessas lojas conceito de arame, cadeira de arame, vidro, né? Eu falei, eu quero montar uma biblioteca tipo Google mesmo, assim, bonitona. Legal. E montei, e te falo que foi uma delícia. Quando a gente volta para o caminho que a gente fez, na verdade é sempre isso, né? É um retorno. Né? Quando a gente devolve, duas coisas acendem na sua cabeça. Né? A primeira é o quanto você trilhou, e a segunda, quanto você foi beneficiado por isso. Né? Porque a gente tem que ter essa gratidão. Quando a nossa cabeça funciona num ciclo de agradecer mais a oportunidade do que reclamar pelas dificuldades, muda tudo. Né? Eu vou dar um exemplo. Nas nossas reuniões de equipe, que a gente faz diariamente com o grupo de gestão nosso das escolas, teve uma época, sei lá, um mês depois que entrou a quarentena, o pessoal estava meio desanimado e tal, e todo mundo assim, não, isso tem que passar, isso tem que passar. E eu falei, gente, vocês não estão entendendo o caminho certo. Vamos pensar do jeito certo, né? Isso não tem que passar. Isso, a gente tem que passar por isso e, ok, tá aí a situação. Nós vamos ter que aproveitar do jeito que tá. Então, vamos ser grato primeiro por estar vivo, meu. Estar vivo é a maior alegria do mundo. Você devia estar dando risada à toa, porque você está vivo hoje, um monte de gente está morrendo. Então, fiquem vivos, fiquem bem vivos. Segundo, a gente tem agora vai surgir um monte de oportunidade que era o nosso sonho. Lembra que lá atrás a gente queria que o mercado se movimentasse um pouco? Agora movimentou tudo. Chegou a nossa hora de crescimento. E eu lembro que foi uma reunião bem assim, entramos nela triste, saímos assim, putz, vamos trabalhar, e deu um salto naquele período. Por quê? Só porque a gente foi grato, né? Muito grato pelo que fez. Então, a dica que eu te dou não espera muita coisa. Às vezes, projetos simples, você voltar nessa escola, dar uma palestra para uma turma. Que assim, a gente, às vezes, quando é jovem, e a gente pensa muito em números, né? Pensa muito em impactar, né? Em mudar tudo, né? E eu te falo, falta de educação nossa. A gente aprende com o tempo que o melhor mundo que você pode mudar é o seu, primeiro. E na hora que você mudar o seu estado de consciência, você começa a mudar o estado de consciência dos outros. E o mundo vai mudando. Então, primeiro muda o seu. E depois, não tem aquele mundo todo, né? Eu lembro que nesse projeto de bolsa, a gente começou com 40 bolsas. Né? Isso em 2000 e... Estou ruim de data. Em 2007, acho. 40 bolsas, eu lembro que foi um projeto, e a escola era pequena, não era tão grande, mas eu queria começar a fazer essa retribuição. Né? Eu fui guarda-mirim é um lugar onde você aprende trabalhar, né? e arruma o primeiro emprego. Eu falei, putz, eu quero devolver isso daí e vou montar uma turma de gestão empresarial grátis. Era a primeira turma nossa. E a gente montou. Eu lembro que no dia da formatura, que eu quis fazer formatura, né? Eu falei, pô, molecada estudou aí, deu quase 6 meses de aula. Eu falei, vamos fazer uma formatura bonita, chamar umas autoridades, né? Eu lembro que na época eu chamei prefeito, deputado, vereador, não veio ninguém. Veio um representante da Secretaria de Educação, um cara assim, sabe? Não era o cara que eu queria, mas ele veio, né? E quando ele entrou, todo mundo ficou assim, nossa, né? Legal que veio esse cara. E eu lembro até hoje disso. E eu lembro que esse cara, que não entendeu muito bem o que ele estava fazendo ali no dia, mas ele falou assim, Lucas, mas 40 resolve nada, mano. Você é louco, aqui tá 4, tem um monte e tal. Aí eu falei, meu, mas calma, né? A gente tá só começando, né? Aquele papo de para cima, né? Ele, não, Lucas, não acho que vai dar certo isso não, né? É melhor você focar no seu negócio, porque isso vai desfocar, você vai perder dinheiro com isso, né? Aí eu pensei naquilo ali, mas passou, né? Quando a gente faz cada formatura, depois eu vou mandar umas fotos para vocês das formaturas. A gente põe 1000 pessoas num auditório, né? Formandos e os pais.
hoje. O ano passado foram 5.000 formados. Se eu não tivesse começado lá atrás bem pequenininho, já passou de 12.000 formados nessa história toda, né? E esse ano a gente tinha previsão de formar 10.000, né? No começo do ano, nossa previsão era 10.000. Então, é importante fazer, né? É mais importante você pensar se isso é verdade para vocês, se isso é realmente relevante, do que necessariamente a amplitude disso. A amplitude vem com o tempo, não adianta, gente. Pode colocar qualquer empresa, pode pegar os unicórnios aí das startups, pode pegar todas as empresas que fizeram sucesso da noite para o dia. Pode ter certeza que se você cavucar, tem 7 anos, 10 anos, 20 anos de um cara lá atrás pensando nisso. Pensando, matutando, trabalhando aos pouquinhos. Aí, de repente, ele tem uma ideia e, pum, estourou. Então, é importante a gente começar, não importa o tamanho. Sim, perfeito. Top demais. Lucas, estamos caminhando para o final aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. E a gente tem um negócio aqui no canal que a gente gostaria de deixar, fora toda a entrevista, no final, gostaria que você indicasse um livro ou deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão assistindo aqui. Tá. Eu vou recomendar todos, viu? Esse dia eu estava conversando com a minha sobrinha, né? E falando com ela, né? O que você faz? Ela tem 16 anos, 15 anos, e eu falando assim, o que você pensa do futuro? O que você pensa nisso, né? E aí eu perguntei para minha esposa, falei, poxa, né? Se você voltasse no passado, o que você falaria para você, né? E a minha resposta era essa, né? Ler mais, né? Ler qualquer coisa. E eu li muito. E lia muito, né? Eu lia freneticamente. Eu lembro que quando a gente abriu uma escola em Mogi, do lado tinha uma biblioteca, uma locadora de livros. Um negócio que nasceu e morreu. Acho que foi a única que eu conheci. Mas eu lembro que eu ia de trem de Itaquá, você que mora em Itaquá, né, Felipe? Eu ia de trem de Itaquá para Mogi lendo esses livros. E eu lembro que era assim, eu ia, alugava o livro, né? Voltava lendo, lia à noite, acabava o livro. Voltava, terminava o livro no trem e já pegava outro no outro dia. Então, livro, eu digo que a gente tem que ler todos. Ler a Bíblia, ler livro regular, livro técnico, ler todos. Se fosse para indicar um, eu indicaria 2, tá bom? Um primeiro, para os jovens, para quem for bem mais jovem mesmo, que não tem hábito de ler, eu indicaria Paulo Coelho. Incrivelmente, Paulo Coelho, O Alquimista. Porque é um livro gostoso de ler e fala muito sobre persistência, sobre buscar um objetivo. E para quem já é mais avançado, igual vocês, aqui no Brasil, a tradução dele acho que ficou Revolta de Atlas. É o Atlas Shrugged. Isso, ele mesmo. Aqui ficou a Revolta de Atlas, esse mesmo. Lê porque é um livro assim que muda também o conceito de o que é um empreendedor e o que ele faz realmente no mundo, né? Qual que é ele coloca muito em xeque isso, né? Quem produz e quem não produz. Qual que é a diferença dos dois? Então, eu indicaria esses dois. E a mensagem que eu dou primeiro para vocês que estão começando agora, continue, muita gente precisa saber do que vocês sabem e de quem vocês vão entrevistar, então continue. E para todo mundo que está assistindo a gente, a mensagem que eu deixo é a mais otimista possível. Viver a coisa mais da hora que existe, gente. Se você pensar na vida como ela é, com um olhar real de vida mesmo, você vai ver que as dificuldades e as oportunidades, as coisas boas e ruins que acontecem com a gente, são tudo uma grande dádiva, né? Se você acredita em Deus, Deus deu essa dádiva para a gente. Se você acredita em numa espiritualidade maior, se você acredita na natureza, a gente está tendo a oportunidade de experimentar a coisa mais incrível que existe, que é estar vivo, né? E não importa o momento dessa vida, ela é uma grande dádiva. Então, se você está passando por um momento péssimo, é uma dádiva. Pode sorrir que você tem um grande tesouro na sua frente. Se você está passando por um momento ótimo de crescimento, de muita coisa feliz, sorri também, que você está nos melhores momentos do que isso pode te oferecer. Mas tanto na alegria quanto na tristeza, você está tendo uma grande dádiva, que é experimentar, passar por essa vida humana. E não tem coisa mais incrível que isso. Você pode pegar qualquer computador, não faz 1/1000 do que faz o nosso cérebro. Você pode pegar qualquer tipo de emoção para lá ou para cá, não faz 1/1000 do que o amor é na nossa vida. Então, aproveitem essa oportunidade, aproveite o máximo possível dessa oportunidade, descanse o necessário,
mas lembra sempre que é importante a gente viver da melhor forma possível. E não existe um melhor, né? Existe a melhor forma possível para a gente. E então, o melhor jeito é ouvir aí o coração e seguir em frente no seu fluxo, que vai dar certo. E confie, né? Tudo encontra um caminho para chegar até você, né? Pode ficar em paz que vai encontrar e você vai ver que vai chegar no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Perfeito, Lucas. Muito obrigado. Pessoal, essa foi nossa entrevista com o Lucas Costa, o Lucas do Liceu. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, indica para uns amigos. E toda semana nós teremos mais entrevistas como essa.